Olá, meu nome é Letícia, sou consultora educacional da SOS International Calgary e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência no SAIT. Pois é, eu tenho um diploma em Business Administration com a especialização em Marketing e hoje eu decidi fazer esse vídeo para contar toda a minha experiência e todos os detalhes sobre esse curso para você. Começando pela estrutura do curso, são 2 semestres por ano. E cada semestre possui 5 matérias. Então, basicamente, são 2 semestres por ano. No primeiro ano você vai estudar as matérias básicas de Business e no segundo ano você vai escolher a sua especialização. As especializações que o SAIT oferece são 6. Gerenciamento, contabilidade, finanças, logística, recursos humanos e marketing. O meu foi marketing. E você escolhe as matérias para especialização no segundo semestre do primeiro ano. Então você escolhe uma matéria da sua especialização para ter certeza que você vai fazer aquela especialização no segundo ano. Muitas pessoas me perguntam como é o horário das aulas e tudo mais. Então, como é que funciona o curso de Business? Na verdade, o SAIT ele vai fazer o seu schedule, vai montar o seu horário, porém você tem a flexibilidade de modificar. Então, muitas vezes eu modifiquei para aulas só pela manhã ou aulas pela tarde pela manhã, mas muitas vezes eu decidi um dia só ter aula. Então eu peguei aqueles dias da semana só para ter aula. Então o Business tem essa flexibilidade de escolher qual é o horário das aulas. E tem basicamente mais de 10 turmas de Business daquela matéria. Então você tem essa flexibilidade para modificar o horário. Então o que acontece? O SAIT primeiro, ele vai montar o seu schedule, mas você pode mudar ou ficar naquele schedule mesmo. O curso de Business, ele é 50% teórico e 50% prático. Ou seja, no primeiro ano, basicamente, você vai estudar bastante, você vai ler, porque é mais a parte teórica. Mas a partir do segundo ano, você vai ter muitos trabalhos. No primeiro ano também, mas no segundo você vai ter muito mais. Principalmente a minha especialização, que foi marketing. Então, basicamente, eram muitos trabalhos. A gente tinha que fazer muitos assignments. E tem trabalho individual, assignment individual, e também tem um trabalho em grupo. E muitas pessoas se preocupam, trabalho em grupo, será que vai dar certo? Então, eu digo pra você que sim, dá certo. Por quê? No curso de Business, tem 2 formas de você se dar bem com os trabalhos em grupo. O primeiro é que a grande maioria dos trabalhos, você tem um contrato onde você coloca algumas regras. E se algum membro daquele grupo não seguir as regras, você pode simplesmente tirar essa pessoa do grupo, o que ajuda bastante nos trabalhos que tem pessoas que você nem conhece. Outra coisa também que tem nos trabalhos em grupo, na grande maioria, é o peer evaluation. Ou seja, no final do trabalho, você vai colocar a avaliação de cada membro daquele grupo. E isso vai afetar na nota dessa pessoa. Então, se tiver alguém naquele grupo que não está indo muito bem, não está se interessando, não está fazendo sua parte direito, você pode sim colocar no peer evaluation uma nota menor e o professor vai avaliar ou vai conversar com o grupo, vai fazer alguma coisa. Uma coisa que eu gostava muito do SAIT é que os professores sempre estavam disponíveis para os alunos, mesmo após a aula, antes da aula ou até nos finais de semanas. Exatamente. Muitas vezes eu mandei e-mails, mandei mensagem, text message para os professores e eles responderam, eles sempre estão disponíveis para os alunos. E isso me ajudou bastante porque às vezes eu tinha um trabalho para entregar no domingo, eu tinha alguma dúvida sobre algum trabalho, mandava um e-mail para o professor, ele automaticamente respondia. Então isso era muito bom. Falando um pouquinho agora da minha especialização de marketing, que foi a área que eu escolhi desde, na verdade, que eu iniciei o curso. O curso de marketing no SAIT, ele não pega uma área específica. Ele é bem amplo, na verdade, é bem geral. Então, a gente estuda a área de pesquisa, na área de marketing de pesquisa, a gente estuda a área de social media, né, de redes sociais, de brand, de planejamento na área de marketing. Então a gente vai estudar todas as áreas e não uma só específica, o que é muito bom, porque ele te deixa com um leque maior na hora de procurar emprego. Durante o curso de marketing, a gente precisou fazer vários certificados, inclusive um que valia por volta de uns $400. Porém, a gente não precisou pagar, porque já estava incluso na nossa tuition. A professora deu acesso pra gente e a gente tirou os certificados da área de marketing. Então, esse é o bom do SAIT, que a gente pode, na verdade, fazer, além desses, vários certificados gratuitos só por sermos alunos do SAIT. Então, isso é muito bom, a gente consegue colocar no LinkedIn, a gente consegue ter certificado. E para quem realmente vai trabalhar na área de marketing, esses certificados são muito bons. Nós deixamos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, perguntando o que vocês gostariam de saber sobre o curso de Business. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, segue logo, porque a gente deixa várias dicas aqui sobre o Canadá, sobre as escolas e várias informações, então não deixe de seguir.
Gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram as perguntas. Foram muitas perguntas, gostei bastante delas e nós selecionamos algumas para responder aqui para vocês. Começando por essa pergunta: como é a especialização em marketing? Eu recebi bastante essa pergunta, na verdade, fiquei muito feliz que tem muita gente querendo fazer marketing e eu vou dizer que eu gostei muito de fazer essa especialização. Na verdade, eu não tinha muita noção, na verdade eu tinha um pouquinho noção de marketing, mas não do quão amplo o marketing era. Então foi muito bom, eu aprendi bastante. Os professores, eles entendiam muito, então eles passavam bastante informação pra gente e eu simplesmente adorei, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito esse curso. A outra pergunta é: estudante internacional precisa comprovar conhecimento em matemática? E a resposta é sim, mas não é tão alto assim como muitas pessoas pensam. O CEIT, na verdade, ele vai avaliar suas notas do ensino médio e você precisa ter no mínimo 60%. Se tiver acima de 60%, está tudo ótimo. E outra coisa, muitas pessoas também, eles têm medo da matemática no primeiro semestre, né, no CEIT. E eu vou dizer pra vocês, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não pense que é o fim do mundo. Na verdade, é uma matemática financeira. A gente sempre vai ter um papel, assim, com todas as fórmulas, que a gente chama de formula sheet, e uma calculadora que às vezes é só você colocar a fórmula na calculadora, ela já te dá a resposta, então não tem tanto trabalho. Na verdade, você precisa sim praticar bastante, mas não é tão difícil, que tem pessoas que têm medo de entrar no curso de business por conta dessa matéria de matemática. Então eu digo pra vocês, não fiquem com esse medo todo. A terceira pergunta é: se está difícil encontrar emprego na área de formação? Essa eu acho que foi a pergunta, assim, número 1, muitas pessoas perguntaram. E eu vou dizer pra vocês que como funciona, né? Quando você é um estudante internacional, durante as aulas você só pode trabalhar 20 horas semanais fora do campus. E durante as férias, que são 4 meses, você pode trabalhar 40 horas semanais fora do campus. Ou seja, muitas empresas, elas procuram estudantes full-time, ou seja, que pode trabalhar até 40 horas, não apenas 20 horas. O que acontece? Muitos alunos, sabendo disso, eles esperam se formar para procurar emprego na área. Certo? Acontece bastante. Tem muitas pessoas, assim como eu, que conseguem emprego na área no meio do curso. O que eu conheço muitas pessoas que conseguiram sim, tá? Mas a grande maioria espera se formar para conseguir um emprego na área. O CEIT, ele tem a taxa de empregabilidade de 90%. Então é uma taxa bem alta, muito boa. Tem bastante emprego aqui na área de business por ser um curso muito amplo, né? Então, o que eu sempre recomendo para todas as pessoas que queiram estudar é sempre dar uma olhadinha nas vagas de emprego na região. E, por exemplo, no curso de business, aqui você vai encontrar oportunidades em todas as áreas. Porém, tem áreas específicas que vão ter mais oportunidades que outras. E a quarta pergunta foi: os professores passam meia hora do conteúdo e deixam o resto da aula para fazer trabalho? Gente, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Eu vou dizer para vocês que depende da matéria. Tem matéria, eu lembro que eu tinha uma professora de Business Law, de Direito do Business, onde ela dava aula do primeiro minuto que começava até o último, às vezes até passava e a gente ficava assim: professora, já acabou. Então, assim, depende muito da matéria. Tem matéria que realmente o professor, ele dá só 1 hora de aula, tá? 30 minutinhos. E por que isso acontece? Porque provavelmente essa matéria tem trabalhos em grupo. E o que acontece? Como, por exemplo, o meu caso, que eu sempre mudava os horários das minhas aulas, se eu fizesse trabalho com outras pessoas da minha turma, a gente não batia o horário. Então, já aconteceu de eu ter que ficar até 7 horas da noite no CEIT para que todas as pessoas estivessem disponíveis. Por quê? Porque o professor não deu tempo na aula pra gente fazer o trabalho, para trabalhar em grupo, e ninguém tinha um horário parecido. Então, eu tive que ficar no CEIT até 7 horas da noite para fazer o trabalho, para todo mundo se encontrar. Então, depende muito da matéria, né, como eu falei. E eu gostava muito quando os professores diziam: olha, acabou por aqui, podem fazer o trabalho de vocês, podem trabalhar em grupo. Isso ajudava muito a gente.
Bom, e para o vídeo não ficar tão longo, eu sei que vocês fizeram muitas perguntas, eu gostaria muito de agradecer por todas elas, mas a gente só vai responder essas perguntas por agora. Quem sabe em outro vídeo eu respondo mais. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode falar comigo, tá? Eu tô sempre aberta para responder as perguntas de vocês. Na verdade, eu sou representante, né? Eu trabalho com uma agência autorizada do Sage para ajudar e orientar todos os alunos que gostariam de estudar no Sage. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso de Business ou sobre qualquer outro curso, é só me procurar. Principalmente se for Business, porque eu vou fazer questão de ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!